Peraí. Corta as heresias, viu, Matheus? Oi? Quando você for postar, você corta as heresias primeiro. Daí dá nada, não. Vai ter Gente, nada de que não. eu tô querendo falar, esse trem é esquisito demais. Eu coloquei hoje, ó. Mas é, se alguém tiver alguma dúvida e tal, pode ligar o microfone e falar, ou mandar aqui no chat e de preferência deixar o microfone desligado para não dar interferência e tal. E uma coisa que eu esqueci de falar com o Solon é que se tiver alguma pergunta no chat, se tiver como ler para depois na gravação sair, por causa que no chat não aparece. E a Beleza. Júlia vai fazer a oração inicial para a gente. Boa noite, galera, de novo. Vamos rezar. Tá tendo culto do lado aqui de casa. Eu não sei se tá dando pra ouvir a música, aqui tá dando pra ouvir bastante. Eu não sei se vai sair no som, não. Se aí vocês tá levem, por favor. Mas vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que aí da nossa casa a gente possa ir se colocando na presença de Deus, convidando o Espírito Santo para vir agir em nosso coração e vir falar conosco mais uma vez nessa reunião. Vamos também agradecendo pela oportunidade de estarmos juntos, mesmo que não fisicamente, e que pela intercessão de Nosso Senhor, o Espírito Santo venha se mover em nós, venha agir na vida de Solon, para que ele possa nos falar tudo o que o Senhor tem para nos falar, e venha abrir os nossos ouvidos para que nós possamos entender e escutar aquilo que o Senhor tem para nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de Sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, gente. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Solon. Para quem me conhece também é Solon. Vocês não reparam, eu realmente coloquei o aparelho hoje, ainda estou estranhando um pouco para falar. Então, de vez em quando eu vou ficar assim, ó, igual boca de peixe. Mas os meninos me convidaram hoje para falar um pouco sobre castidade, né? Que é um tema, assim, bem extremamente relevante. Eu faço parte da Missão Nossa, sou fundador da Missão. E eu acho que para a gente começar falando de castidade, eu acho que primeiro a gente precisa entender um pouco, assim, o conceito da criação, né? O porquê que Deus nos cria, para que Deus nos cria. Então, acho importante a gente voltar em Gênesis. Eu desliguei o computador que estava fazendo barulho e as passagens estavam todas no computador. Mas eu vou introduzir para vocês entenderem. Lá em Gênesis, quando Deus ele faz a criação, né, ele cria Adão e logo depois ele cria Eva, existe um termo que alguns teólogos falam que não, naquele tempo ainda não existia a separação entre o homem e a mulher. Quando Deus se dirigia a Adão e Eva, ele se dirigia a um ser coletivo. Né? O que é esse ser coletivo? Gente, está dando para me ouvir? Tá bom? Alguém fala aí para me ver se... E aí é o seguinte, por que Deus falava que era um ser coletivo? Porque a Eva ainda não tinha um nome, era o ser coletivo Adão, porque era como se eles fossem a mesma pessoa antes do pecado. Então, se a gente olhar ali para a criação, antes do pecado, eles eram um mesmo ser. E isso é muito importante para a gente entender o que acontece quando vem o pecado original, que é a raiz de todos os pecados, né? E aí o que acontece? Quando a mulher come da maçã e Adão come da maçã também, o pecado, o fruto do pecado é a separação. Então, a partir daquele momento, há uma separação entre o homem e a mulher. Então, somente depois do pecado, que eles se alimentam da maçã, que Eva recebe o nome de Eva. Porque antes eles eram um ser coletivo. E aí, quando a gente vai lá para a vida de Jesus, depois, né, lá, Jesus lá no momento
de sofrimento, de muita angústia, aquele momento que ele fala assim, Senhor, por que tu me abandonastes? O que está acontecendo nesse sofrimento de Jesus? Jesus ele está passando por um processo de separação, porque naquele momento Jesus ele estava enfrentando que ele está vencendo o pecado. Então o pecado separa Jesus da Trindade. Então Jesus ele tem essa separação. Então o sofrimento de Jesus o maior sofrimento de Jesus não é um sofrimento da crucificação, dos espinhos, das chagas, não. O maior sofrimento de Jesus é se separar de Deus, porque Jesus, desde o princípio, Jesus já estava ligado à Trindade Santa. Então, o maior presente que Deus nos dá é a comunhão, né? É nós estarmos com outra pessoa, é eu ser com o outro. Então, o sofrimento maior de Jesus é esse, a separação dele com Deus. Então, Jesus, por isso que Jesus fala, Senhor, por que tu me abandonastes? Então, entendendo isso, a gente percebe que a criação, desde o princípio, ela foi feita para quê? Para a união, para a unidade, né? Para que a gente seja um. E aí, lá em Mateus, capítulo 5, não, Mateus não. Gente, eu realmente deixei a minha colinha aqui, desliguei. Mas vamos lá. Vai falar que o quê? Quando nós casamos, né? Nós casamos com outra pessoa, nós nos tornamos um com essa pessoa. Então, existe uma união espiritual. Então, é como se a gente estivesse experimentando... Como não? A gente está experimentando um sacramento muito forte que nos une a outra pessoa. E isso é uma experiência de céu, né? Que é uma experiência muito profunda daquilo que Adão e Eva vivia. Uma parcela, né? Por isso que o casamento algo tão importante e é algo assim que o homem nenhum pode separar. Ninguém pode separar um homem e uma mulher casada. Porque, assim, é algo que vem de Deus, né? Então, por isso que eu tô falando. Para a gente entender, eu tô falando isso por quê? Para a gente compreender a importância dos nossos relacionamentos. Porque desde o princípio Deus já criou o quê? Criou a gente para se relacionar. Se relacionar. Desde o princípio, a criação é um relacionamento. Tanto que se a gente olhar, o que acontecia entre Deus e Adão, né? Deus, todos os dias, ao cair da tarde, vinha ter com Adão. Né? Tá em Gênesis, fala assim. Então, existia já aquele relacionamento. Então, esse é o relacionamento perfeito. Né? O relacionamento perfeito de Deus com o homem. Só que nós experimentamos o fruto do pecado. E nós já nascemos com esse pecado original. E esse pecado original, ele já tem o quê? Ele nos traz essa tendência para que a gente se volte sempre ao pecado. Parece que é como se a gente tivesse um imã, né? A gente até tenta viver, a gente até tenta caminhar na santidade, mas a gente sempre está passando por essa dificuldade de viver a santidade. Parece que a santidade é algo assim astronômico, é como se fosse um superpoder que a gente não tem e a gente insiste em ter. Eu brinco que às vezes assim, cara, a santidade ela parece como se a gente estivesse em cima de um prédio e alguém fala assim, cara, se você pular, você vai voar. E aí você fica ali, não, eu vou voar, mas eu nunca tenho coragem de pular. Então, a santidade, muitas vezes, ela parece ser muito distante da gente, só que, na verdade, não é. E para a gente poder alcançar a santidade, a gente precisa alcançar um fruto da santidade, que é muito, extremamente importante, que é a castidade, que é algo que, hoje em dia, é muito difícil. E é até engraçado eu falar da castidade, eu não sei se vocês me conhecem, provavelmente algumas pessoas me conhecem, eu sou pai solteiro, tenho uma filha de 4 anos. Então, assim, eu sou uma pessoa que vivi o extremo longe da castidade. E aí eu vou falar um pouquinho, que não quero focar muito no meu testemunho, mas eu vou falar um pouquinho da minha experiência, assim. Quando eu era criança, acho que muita gente quer assim também, eu cresci na igreja, eu brinco que eu nasci dentro de uma igreja, porque as minhas primeiras lembranças já eram na igreja. Eu ia à missa, com 7 anos eu ia à missa sozinho, com 11 eu ia à missa diariamente. Então, eu sempre fui uma pessoa assim, muito, muito religiosa, desde criança. Sempre foi uma realidade muito grande para mim. Eu fiz o EAC, eu acho que em 2003 ou 2004. Sem brincadeira. Nossa, eu tô muito velho. Mas, enfim. E assim, na minha época, né, vamos dizer assim, que eu sou uma pessoa velha, na minha época, não se falava tanto de castidade como se fala hoje. Hoje, graças a Deus, as coisas evoluíram muito. Então, quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, eu comecei a namorar uma menininha e tal, e eu não sabia, mesmo crescendo na igreja, eu não conhecia o que era
de fato a castidade. Eu só sabia que, tipo, não pode fazer sexo antes do casamento. E entre meus amigos da igreja, todos eles já tinham uma realidade sexual, eu ainda não, e era algo muito comum, assim, cara, sexo, se você gostar da pessoa, ok, tá tudo bem. Então essa foi a realidade que eu cresci. E aí quando eu conheci essa menina, a família dela era muito religiosa. E, tipo assim, ela tinha 3 irmãs, e as 3 irmãs casaram virgem, né? 2 irmãs. As 2 irmãs casaram virgem. E aí eu fui na casa dela, eu comecei a conhecer mais. E a gente foi viver a castidade muito por insistência dela. Eu não sabia bem o que era, eu aceitei, eu gostava dela. Claro, eu ficava pensando, uma hora vai desistir desse negócio aí e vai dar certo. Ok. Só que a gente namorou 5 anos, e nesses 5 anos a gente viveu a castidade entre aspas, né? Que a gente fez outras coisas que ferem a nossa castidade, eu vou falar depois. Mas a gente achava que vivia. E quando eu fui procurar um padre amigo meu na época, na verdade na época ele era seminarista, hoje ele é padre. Eu falei para ele que estava sendo muito difícil para mim, porque todos os meus amigos não viviam a castidade, e era muito comum a gente se juntar em grupo e falar sobre sexo, né? E eu tinha vergonha de falar que eu vivia a castidade, eu não tinha coragem, porque eu era muito novo e eles iam me zoar. E aí eu procurei esse seminarista na época, eu fui conversar e falei, tô passando por isso e tal, tô com vergonha de falar com os meus amigos, então às vezes eu minto, eu falo que a gente já teve relação e tal, mas não é muito comum, e eu tô me sentindo mal por isso. E aí na época ele me orientou super mal, ele me orientou de uma forma muito errada, porque ele falou que eu tinha que continuar mentindo para as pessoas, porque senão eles iam me zombar e isso ia me ferir. Só que, tipo assim, eu tava combatendo uma situação com a mentira, com outro pecado. Então foi muito errado da parte dele, eu não culpei ele, mas foi uma coisa muito errada. E eu escutei, então eu continuei com aquela mentira. E aí o tempo passou, meu relacionamento na época durou 5 anos, meu relacionamento acabou. E eu fiquei, e isso eu já estava indo para os meus 21 anos, então até meus 21 anos eu era virgem, nunca tinha tido relação. E eu tinha muita vergonha disso, tinha vergonha, não tinha coragem de contar para ninguém. Então, como eu escondi, isso se tornou uma vergonha na minha vida, eu, tipo assim, quando eu terminei, eu falei, não, agora eu vou arrumar uma menina e a primeira menina que eu arrumar eu vou ter relação. Não quero saber desse negócio de castidade mais não. Por quê? Porque eu não tive essa orientação e eu não compreendi o tanto que é sagrado. Eu só vivi sem conhecimento, né? E é muito importante a gente pensar isso porque se a gente for olhar, existem muitas ordens que não são religiosas que indicam a vida na castidade, né? Porque a castidade é uma coisa que nos ajuda a controlar a nossa vida em todos os sentidos. Meio que assim, a gente deixa de ser escravo de si mesmo, porque o sexo, quando o sexo desenfreado, ele começa a controlar a nossa mente, aquilo se torna um vício e aquilo começa a nos controlar. E, enfim, e aí eu fui viver e tal, não sei o que, conheci uma menina, depois a gente começou a namorar, e a primeira coisa que eu falei com ela, eu falei assim, filha, eu vivi aí esse tempo de castidade, né, assim não funciona não. Então, você não vem com esse papo pro meu lado não, que você quiser, nós vamos terminar aqui e eu tô fora. E aí ela aceitou e tal, passou um tempo, a gente teve relação. E, cara, assim, eu tinha lá 21, 22 anos. Gente, hoje eu tenho 29 anos, tá? Sei que não parece, mas eu tenho 29. Triste falar a minha idade, eu me sinto muito deprimido quando eu falo a minha idade. Mas, enfim. E... até perdi. E aí eu falei com ela e a gente falou, não, ok, no momento a gente faz e tal, no momento certo, né? E ficou aquela coisa. E a minha primeira experiência com a relação foi muito estranha, porque, tipo assim, eu fiquei muito tempo esperando aquilo, né? Para aquilo acontecesse e tal, então tinha uma expectativa muito grande. E aí foi num dia, assim, do nada aconteceu e foi muito rápido e, assim, eu assustei, tipo, fiz. E aí eu lembro, assim, que quando passou, eu virei para um lado da cama e eu comecei a pensar assim e falei, cara, é isso. Tipo assim, é só isso. Entende? É só isso. E foi bom, porque assim, realmente o sexo é bom, foi algo que Deus criou para ser divino. Só que depois que aconteceu, eu comecei a me sentir muito mal. E eu não sabia porque eu estava me sentindo mal. Eu não sabia, porque eu não tinha conhecimento, eu não tinha compreensão da grandiosidade daquilo que eu estava fazendo. E tanto que eu estava estragando a minha vida, fazendo uma coisa que eu não tinha. Eu não sabia o que estava acontecendo. E aí o tempo passou, a gente continuou vivendo aquilo ali, e esse passou, acho que um ano.
E eu conheci uma comunidade, na época, aí comecei a visitar essa comunidade, comecei a ir em retiro dessa comunidade. E nessa comunidade eu comecei a conviver com pessoas que de fato viviam a castidade, que de fato lutavam para a santidade. Pessoas assim realmente muito pontuais na vida com o Espírito Santo. E essa convivência com eles começou a me chocar, que eu comecei a falar, gente, peraí, eu cresci numa igreja onde falar de castidade era uma coisa ridícula, onde as pessoas não falavam de santidade, e esses caras estão aqui, estão fazendo tudo isso. Isso começou a me chocar, isso começou a me incomodar, e foi então que eu percebi a gravidade das coisas que eu estava fazendo, que eu estava vivendo. E comecei a conversar com essa namorada, enfim, eu vou resumir, que é muito longa a história. A gente começou a conversar e tudo mais, eu falei, cara, eu quero viver isso aqui, não, vamos viver. Só que aí entre os pontos que muito errados, porque a gente falou assim, não, vamos viver a castidade, mas a gente continuava dormindo junto, quando eu ia para casa dela, a gente dormia na mesma cama, a gente ainda, vamos dizer assim, se beijava com uma intensidade muito forte, a gente ainda fazia coisas que feriam o nosso corpo. Só que ainda, como eu disse, ainda muito inocente, muito sem entender, assim, o que estava acontecendo, tentando de uma forma muito errada. Por isso que é muito necessário a gente compreender o que a castidade, o que o sexo antes do casamento fere na nossa alma e como que a gente precisa viver isso, né? Se conhecer ao ponto de falar assim, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, para que eu consiga viver de fato a castidade. E aí, enfim, a gente ficou ali 3 meses tentando lutar e sempre caindo. E na última vez que a gente caiu, eu estava indo para um retiro no final de semana, e aí um pregador, ele virou e falou assim, ó, existem 2 tipos de pessoas. Existem as pessoas que te levam para comunhão e existem as pessoas que te levam para confissão. E nisso eu comecei a meditar. E eu comecei a pensar que não era a minha ex-namorada na época que estava me levando para confissão, mas eu que estava levando ela para confissão. Porque eu era muito fraco, eu era muito insuficiente para suportar o nosso relacionamento naquela época e viver a castidade. Então, nesse final de semana, eu tomei uma decisão, terminei o relacionamento. Cheguei, voltei do retiro e terminei o relacionamento. E aí, 3 meses depois, eu descobri que ela estava grávida. E, enfim, né, eu descobri que ela estava... Foi até engraçado, porque... Vou contar essa história, resumir aqui. Foi até engraçado porque, assim, eu não sei vocês, mas eu acho que quando as pessoas, geralmente, elas se convertem, passam por um processo, assim, de mudança muito forte, elas começam a falar que tudo é o Satanás, né? Então, eu virei essa pessoa, assim, tipo, passava uma menina bonita na rua e aí meu olho meio que guiava por ela, assim, eu já falava, pô, é o Satanás, você tá me seduzir. Então, tudo que acontecia, assim, é o Satanás. E aí, nesse dia que eu descobri que ia ser pai, ela me ligou, falou assim, ó, Solon, vem aqui em casa, tô precisando conversar com você. E eu tô já na minha cabeça assim, né, cara, isso é o Satanás tentando me seduzir, não vou na casa dela, não. E aí, eu falei, ó, não vou ir, não. E aí ela insistiu, eu fui. Aí eu cheguei na casa dela, ela virou pra mim e falou assim, ó, eu fui na farmácia. E eu falei, e aí? Eu comprei um exame. E eu, e aí, cara? E ela falou assim, eu fiz o exame. E eu, mano, e aí, cara? Ela deu positivo, eu tô grávida. Eu falei, poxa, cara, que triste, né? É isso que o pecado faz. Por isso que eu te falei, tem que viver a santidade, tem que viver a castidade. Aí ela virou pra mim e falou assim, é seu. E aí nessa hora eu ia ir no chão. Eu caí pra trás, cara. Meu cavalo caiu. E aí foi muito difícil, né? Porque foi assim, eu começando a fazer minha caminhada e tal. E muito importante esse ponto, porque assim, a gente que tá vivendo e tá lutando para viver, não sei a realidade de vocês, não sei como vocês estão, quando a gente está no pecado, a gente se sente muito ferido pelas outras pessoas, porque a gente sente que todo mundo está nos julgando. E quando a gente está vivendo a castidade, a gente corre um perigo muito grande de entrar numa soberba espiritual e começar a apontar o dedo para as pessoas que não vivem. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque ambos são pecados muito graves e ambos ferem a nossa alma, porque assim, a castidade, ela é um fruto da santidade, né? E naquele período, eu comecei a questionar muito a Deus por tudo que eu estava vendo. Comecei a falar, meu Deus, mas por quê? E tal, logo agora que eu tomei decisão e tudo mais. Só que a palavra vai nos dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Né? Hoje minha filha tem 4 anos e a minha filha ela é responsável, totalmente responsável
de me ajudar a perseverar em Deus. Se desde aquele dia até hoje eu consigo perseverar em Deus, muito é fruto daquilo que eu aprendi sendo pai, mesmo em uma situação incorreta, mesmo em uma situação muito torta, eu aprendi a me relacionar com Deus através do meu relacionamento com ela de pai para filho. Então, assim, os caminhos que Deus tem, muitas vezes a gente pensa, nossa, mas um filho fora do casamento, não sei o quê, mas a gente não compreende, porque Deus é completamente misericórdia, né? E a misericórdia de Deus é um mistério que a gente nunca vai compreender. Então, a gente precisa olhar para a situação, e um ponto que eu queria chamar muita atenção é que quando a gente olhar para uma pessoa que não está vivendo a castidade, a gente olhar sempre com um olhar de misericórdia, porque a gente precisa ser o quê? Jesus na vida dessa pessoa. Então, na vida dessa pessoa, eu preciso constranger ela. Então, quando eu lembro dessa história, eu sempre olho para trás e eu olho para o pessoal da comunidade, que eu olhava para a vida deles que viviam a castidade e eu me constrangia por não viver. Eles nunca precisaram falar para mim, só não faça isso. Eu somente de conviver com eles, eu me constrangia. E quando eu descubro essa realidade, as primeiras pessoas que eu conto foram eles. E eles foram completamente misericordiosos. E o ato de misericórdia deles fez com que eu continuasse na igreja. Porque isso, ontem eu fiquei sabendo de uma história de um cara que eu admiro muito, que é um pregador muito famoso, um ministro muito famoso, um ministro de música, assim, muito conhecido, que ele engravidou uma menina, nessa mesma situação, engravidou uma menina, fora a namorada dele e tal, e ele sumiu da internet, ele meio que, tipo assim, se escondeu, assim, com vergonha. Por quê? Porque ele sabe que ele seria muito atacado. E esse é um grande problema da nossa igreja, que a gente precisa acolher muito mais do que atacar. Então, a pessoa que está ferida pelo pecado, que está ferida pela castidade, ela precisa da nossa vida. Ela precisa que eu seja santo na vida, próximo dela, seja um santo perto dela, para que ela possa olhar para mim e ter esperança e não vergonha somente. Mas que ela fique constrangida, mas que ela fica com constrangimento de falar assim, cara, se esse cara conseguiu, eu também posso. Se essa pessoa conseguiu, eu também posso. Então, assim, eu vejo que quando as pessoas me chamam para falar sobre castidade, às vezes eu fico meio assim, poxa, mas eu sou pai, solteiro e tal. Mas eu acho assim, cara, eu não sou ninguém. Eu sou um miserável, eu sou uma pessoa que não presta, eu sou uma pessoa que eu sei da onde que Deus me tirou, eu sei do lugar que Deus me tirou. Então eu penso assim, se eu estou conseguindo viver a castidade plenamente na minha vida, isso quer dizer que qualquer pessoa pode. Qualquer pessoa pode. Então, se você consegue viver na sua vida, não é porque você é bom, não é porque Deus é bom demais ao ponto de conquistar você que é um miserável. Miserável. E aí, vamos lá, gente. Porque eu estou falando isso, porque eu nem sei por que eu estou falando isso, mas eu acho que é muito importante, porque a gente precisa aprender a ter esse olhar de misericórdia. E aí, eu queria ler um texto aqui para vocês, que diz assim, ó. Gente, é muito ruim ficar falando assim, não olhar para ninguém. Nossa, muito ruim. Queria muito saber a reação de vocês. Tipo assim, porque é bom, às vezes você está falando, você olha para a pessoa e fala assim, eu acho que eu estou falando não tá legal. Preciso mudar o esquema aqui. Mas, enfim. O texto fala assim, ó. A castidade é energia espiritual. Arthur, obrigado, viu, Arthur? Obrigado pelo apoio. A castidade é energia espiritual que sabe defender o amor dos perigos do egoísmo e da agressividade. Sabe promovê-lo para a sua mais plena realização. Então, vou ler de novo. A castidade é energia espiritual que sabe defender o amor dos perigos do egoísmo e da agressividade. Do egoísmo e da agressividade. Sabe promovê-lo para a sua mais plena realização. E aí o Senhor nos ensina que nós precisamos amar, nós somos amados. Desculpa, gente. Tá. Amamos porque somos a imagem e semelhança de um Deus que é todo amor. Então, assim, a gente precisa entender que, olha só, a castidade, ela nos defende dos perigos, do egoísmo e do amor, do egoísmo e da agressividade. Então, assim, a ferida que nós abrimos com a sexualidade, que começa na nossa afetividade, e a gente precisa entender isso, que a nossa afetividade, ela já nasce ferida.
porque nós nascemos com o pecado original, e por causa do pecado original, é como se a presença plena de Deus, né, a pureza plena de Deus, ela não está em nós, né? A gente nasce sem aquela pureza plena, porque foi retirado pelo pecado original. E aí a gente tem uma necessidade, uma ausência infinita de Deus no nosso coração. Então, todo ser humano, toda pessoa que vive, que nasce, ela nasce necessitada de ser amada. Olha para você ver, minha filha, quando ela nasceu, eu lembro que foi muito forte para mim no dia que ela nasceu, porque, gente, eu sou uma pessoa, assim, difícil de acordar de manhã, sabe? Eu gosto de dormir. De manhã eu gosto de dormir. E aí, ela nasceu de madrugada, a mãe dela me ligou e eu não acordei. Ela nasceu bem antes, assim, bem antes mesmo. E aí a gente não estava esperando. E aí a minha filha, ela nasce de madrugada e eu estava dormindo. Então ela nasceu de 5 para 6 horas da manhã, eu acordei 8h30 da manhã. Péssimo pai. E aí eu acordei e, gente, eu tenho pavor de grávida. Se um dia alguma menina aqui, quando casar, depois de casar, engravidar, não chega perto de mim, eu tenho pavor, eu tenho muito... Porque eu acho que se encostar na barriga da mulher, a barriga vai estourar e vai esvaziar, não sei, vai acontecer alguma coisa. Então eu tenho um certo trauma, assim. E aí, quando ela me mandou mensagem, acordei, tinha uma mensagem, sua filha nasceu. Mas só tava assim, sua filha nasceu. E eu sempre brincava, falava assim, cara, sua barriga tá muito grande. E ela mexia muito na barriga. Eu falei, cara, eu tenho muita dúvida, eu não sei se isso aí é minha filha mesmo ou se é um dragão que vai rasgar essa barriga e vai começar o apocalipse. Então, eu tinha essa dúvida. E aí, quando minha filha nasce, eu acordo e tá lá a mensagem, sua filha nasceu. E eu tô assim, pô, será que nasceu um dragão? Ou será que nasceu minha filha? E aí eu saí correndo, estressado pro hospital e tal, não sei o que, aquela coisa, correndo, estressado demais. Falei, não, perdi o parto, não sei o que. No fundo, eu tava dando graças a Deus, que eu não queria ver. E aí, eu chego no hospital, gente, eu saí correndo assim, e eu não sei vocês, assim, eu sempre conto essa história, eu adoro essa história, que eu tinha uma visão de que o dia que a minha filha nascesse, ia ter, assim, um hospital, e aí ia ter um ministério tocando de fundo, assim, uma música bonitinha, e ia ter, assim, né, eu ia chegar no hospital, as coisas iam ficar em câmera lenta, tipo naqueles filmes, assim, e aí eu ia chegar e tal, aquela coisa, e aí ia passar um mosquito, assim, e aí eu ia desviar do mosquito, e aí ia ter um médico lá no fundo, assim, dando sinal de joinha, a enfermeira, assim, ó, em câmera lenta, dando tchau, e aquela coisa toda romantizada. E aí eu ia chegar, minha filha ia estar, assim, lá naquela caixinha, assim, toda pronta, e eu olhar para ela, e já no primeiro dia, ela com aqueles olhos de Mônica, assim, olhar para mim e falar assim, papai, já no primeiro dia, tudo perfeito. E aí, cara, a realidade é muito diferente, né? Que aí eu cheguei no hospital, eu cheguei estressado, preocupado, não sabia se tinha nascido o dragão, se tinha nascido minha filha, se estava tudo bem, se ela nasceu com 2 cabeças, 3 braços. E aí eu correndo e tal, não sei o que, cheguei. Aí quando eu cheguei, ela já estava na caixinha. E, não, isso, mentira, coisa. Eu entrei, como eu subi desesperado, eu não passei na recepção. E aí eu passei num monte de sala, assim, perguntando, onde está minha filha, onde está minha filha? Muito estranho, foi muito estranho. Mas enfim, aí eu cheguei, ela já estava lá naquela caixinha, não era caixinha de papelão, mas ela já estava lá prontinha, né? Já tinha nascido, a mãe dela fez cesárea e estava toda babando lá do lado. A mãe fica meio coisa, né? E aí quando eu cheguei, eu olhei para ela, minha filha pequenininha, e a primeira coisa que eu falei quando eu olhei para ela, eu falei assim, é feia. Minha filha é feia. Gente, todo recém-nascido nasce feio, não nasce? Pode falar no chat, todo recém-nascido nasce feio, gente. Pelo amor de Deus, criança recém-nascida é muito feio. Vocês nasceram tudo feio. É uma grande realidade que alguns aqui provavelmente ainda continuam feios, né? Eu não estou vendo a foto de vocês, mas provavelmente alguns nasceram e continuam. Eu, graças a Deus, Deus melhorou a situação, ela estaria. Mas enfim, por que eu estou contando isso? Gente, não tem nem como eu estou contando essa história. No primeiro dia foi uma experiência muito profunda para mim, porque eu lembro que eu peguei a minha filha no colo e naquele dia, assim, muito sem saber o que fazer, ainda muito novo e tal, não tinha muita maturidade, nunca tinha sido pai, né? E eu gosto de falar que eu nasci no mesmo dia que a minha filha, porque durante os 9 meses eu não tive aquele acompanhamento, porque eu me preocupei muito em trabalhar, então eu não fui muito próximo, só depois que nasceu mesmo. E então eu considero que aquele dia ela nasceu como minha filha e eu nasci como pai.
E eu lembro que eu peguei ela na primeira noite no colo, não sabia o que fazer, não tinha noção nenhuma de como eu poderia lidar com a situação e tal, muito imaturo. E eu comecei a perguntar a Deus. E uma das coisas que eu perguntei, que ficou muito marcado para mim, foi: eu amo a minha filha? Porque a gente tem aquela visão, né, que o filho vai nascer e vai ser uma coisa extraordinária, assim, você já vai estar apaixonado, você já vai ser pode ser que seja assim, mas comigo não foi. Comigo não foi assim. Comigo foi uma questão, tipo assim, de não entender, eu não entendi. Eu só, ok, é minha filha. Tá, se precisar fazer alguma coisa eu faço, mas é minha filha. Então, eu não sabia bem como as coisas eram. E a primeira noite ela passou dormindo no meu peito e tal, aquela coisa. E foi assim. E aí o tempo passou, eu fiquei com essa pergunta na cabeça, não respondi, não soube responder, mas eu ali como um rapaz responsável, a partir daquele dia comecei a me dedicar como pai. E quando a minha filha tinha 6 meses, a partir dos 6 meses eu comecei a cuidar dela em casa, a mãe dela trabalhava fora, a gente não tem nada, e a mãe dela trabalhava fora, então ela trazia minha filha para minha casa e eu ficava com ela durante o dia, desde os 6 meses, até hoje ainda é assim. E início eu comecei a me relacionar com ela todos os dias. Todos os dias a gente se relacionava. Todo dia ficava brincando com ela e tal, trabalhava entre e trabalho e conversa e tudo mais. 2 anos depois eu já tinha, né, minha vida deu uma virada, eu começo a fazer missão, começo a pregar, começo a viver outra realidade, começo a viver as coisas da nossa. Eu ia sair em missão, ela já tinha 2 anos, eu pego ela no colo, e aí eu começo a conversar com ela, como eu fazia geralmente, e comecei a rezar. Travou, gente? Travou aí? Tá ok? Então beleza, vou continuar. E assim, eu comecei a rezar, e Deus, assim, eu acredito muito que o Espírito Santo ele me lembra dessa situação, né, da situação ali que no primeiro dia eu pergunto se eu amava minha filha. E aí nesse dia, 2 anos depois, eu me fiz a mesma pergunta. E aí me perguntei, né, eu amo a minha filha? E aí no mesmo momento, no mesmo instante, eu respondi, sim, eu amo minha filha, eu sou capaz de dar a minha vida por ela. E nisso eu fui para a missão e depois eu comecei a meditar isso. E aí eu comecei a pensar, cara, o que que mudou, né? O que que mudou? O que que mudou nesses 2 anos? A mudança foi que durante esses 2 anos eu me relacionei praticamente todos os dias com a minha filha. Então todos os dias eu tinha um relacionamento com ela, de pai para filha, brincando, conversando, vendo o crescimento dela. Então o amor, gente, pelo menos é uma visão muito pessoal, mas o amor ele é uma semente que Deus planta no sobrenatural, na nossa alma. Então eu acredito muito que existe uma semente na nossa alma que ela é de amor. E no natural, na nossa vida habitual, no nosso comum, no nosso dia a dia, a gente precisa fazer com que essa semente ela frutifique, ela cresça. E isso são feitos com ações normais do dia a dia, de conversas, de relacionamento. Então, desde o dia que ela nasceu, eu frutifiquei essa semente. Então, essa semente cresceu e continua crescendo. Então, é por isso que um pai, por exemplo, e aqui eu já estou falando de paternidade, mas vocês vão entender porque eu estou falando disso, um pai que não é presente, ele consegue não ser presente, ele consegue conviver com isso. Por quê? Porque ele tem a semente, mas a semente não cresce, ela não floresce, ela não, sabe, ela não amadurece. Então essa é uma pessoa que não vai colher, porque ela não trabalhou naquilo. E o nosso relacionamento com Deus, ele é da mesma forma. Existe uma semente que está na nossa alma e existe um buraco na nossa alma. Nós nascemos com esse buraco e nesse buraco a gente precisa plantar o amor de Deus. Entende? Então, se a gente não planta o amor de Deus, a gente vai plantar outras coisas. E é aí que a gente se perde na nossa vida casta, na nossa vida espiritual, que a gente sai dos trilhos de Deus. Por quê? Porque o espaço que é de Deus, a gente começa a ocupar com outras coisas. O lugar que pertence a Deus, a gente começa a entregar para outras situações. Então a gente precisa constantemente e diariamente lutar com isso. Então, se todos os dias eu não lutar para ter um relacionamento com Deus, não adianta que eu não vou conseguir viver a castidade. Porque é muito fácil eu vir aqui e falar, gente, ó,
é isso e isso que fere a castidade, e assim assado que você vai viver a castidade. A castidade é não fazer sexo, não olhar torto para uma mulher, é você manter a sua alma pura, mas nada adianta, nada adianta se eu não compreender que antes de eu viver a castidade, eu preciso viver um relacionamento unitivo com Deus. Um relacionamento de unidade, porque assim como eu falei no início, a gente foi criado para comunhão. Eu fui criado, você foi criado para ter um relacionamento de comunhão com Deus e com as outras pessoas. O sexo, ele é um ato da comunhão. Por isso que o sexo, ele vem após o casamento. Por que o sexo... O que a igreja fala que o sexo depois do casamento... Qual que é o significado do sexo? O sexo depois do casamento, ele tem duas prioridades, que é o unitivo e procriativo. Então, nós temos que entender o seguinte, depois do casamento, o sexo ele tem a questão procriativa. Por que, por exemplo, o uso de anticoncepcionais, o uso de camisinhas são pecados? Por quê? Porque quando a gente usa uma camisinha no casamento, tirando situações, por exemplo, como situações médicas e tal, o uso da camisinha de anticoncepcionais, ele remove a questão do procriativo, que é a questão, o sexo ele foi feito para quê? Para procriação. Então, se eu tiro isso, eu estou tirando o sagrado. Então, por isso que é errado o uso da camisinha e do anticoncepcional, porque a gente está removendo uma parte daquilo que Deus nos deu. E o unitivo é o quê? Para comunhão do casal, né? Para selar aquilo que nós temos com a outra pessoa. E aí vem uma coisa que eu gosto muito, o padre Paulo Ricardo falou ano passado no PHN. Gente, eu estou falando, se eu estiver pulando alguma coisa, se tiver alguma dúvida, pode mandar aí. O padre Paulo Ricardo fez uma analogia muito legal, que ele fala assim, se você olhar um casal antes do casamento cometendo o ato sexual e um casal depois do casamento cometendo o ato sexual, provavelmente você não vai ver muita diferença. Por quê? Porque aos olhos humanos é a mesma coisa. Só que existe uma diferença muito grande, que é uma questão espiritual. Se você olhar o sexo antes do casamento, ele te leva para onde? Ele te leva para confissão. E o sexo pós-casamento, ele te leva para comunhão. Um te faz pecar, o outro te santifica. Então, a gente precisa compreender isso, né? O Frei Gilson, ele falou uma coisa também muito legal, que ele vai falar que a castidade é um tesouro. E aí também nós temos o livro de Glória Paulo, não sei quem já leu, mas se não tiver, leia, que fala que a pureza é como se fosse um fio de ouro no nosso coração. E quando nós cometemos o ato sexual antes do casamento, a gente perde esse fio de pureza, né? O próprio Satanás, ele vem e remove esse fio de pureza, e a gente só consegue restabelecer com o sacramento, né, o sacramento do padre, né, que é um casamento com Jesus, ou o sacramento do casamento, que aí é restabelecido essa questão espiritual, por misericórdia de Deus. Então, gente, a castidade, ela tem uma importância muito, mas muito grande na nossa vida. E assim, a gente precisa compreender, e agora eu vou entrar nos pontos que eu acho que são muito fortes, e aí mexe muito com a gente, que a castidade não é simplesmente não cometer o ato sexual. Não adianta, eu não faço sexo. Mas aí você tá ficando com um monte de pessoa. E gente, o ato de ficar, isso aí talvez é um pouco polêmico, mas o ficar, para mim, já é ferir a castidade. Porque, assim, o que é o ficar? Né? O que eu vou fazer com a outra pessoa se eu vou ficar? É eu ter o ato de prazer, né? Porque o beijo é um prazer, o ato ali de beijo, talvez de pegação, é ter o prazer do casamento, do namoro, sem o compromisso. Então, eu tiro o compromisso e aí eu pego só a parte que eu acho que é boa. Então, a gente começa a antecipar as coisas. Então, a gente está vivendo um tempo de que a gente quer antecipar tudo. Então, o ficar é quase um namoro. O namoro é quase um casamento. E o casamento é quase uma separação, né? Porque hoje em dia é assim, eu namoro 8, 10 anos, quando eu não estiver suportando mais, eu caso. Quando um amigo meu, esses dias, um amigo nosso da missão,
O Chitão, ele casou com 1 ano e 2 meses de namoro. 1 ano, eu fiquei chocado. Falei, mano, mas 1 ano é muito pouco. E não sei o quê, você ainda não conheceu a pessoa o suficiente e tudo mais. E quando eu fui no casamento dele, eu fiquei chocado com a santidade do casamento. Eu falei, cara, é isso. É isso. O tempo é de Deus, né? Ainda bem que ele não me ouviu. Ainda bem que eu fui só uma pessoa que falou uma coisa com ele e não me escutou. Então, assim, a gente precisa começar a mudar o quê? O nosso olhar. O nosso olhar para as coisas. Eu acho que o primeiro passo... Deixa eu virar minha colinha aqui. O primeiro passo para a gente começar, de fato, a viver a castidade é a gente transformar o nosso olhar. Porque, assim, gente, hoje a realidade que a gente está vivendo não é uma realidade seguinte. Minha filha está com 4, quando eu levo ela na escolinha, na parte da tarde, antes da pandemia, né? Você já vê crianças, assim, muito, ainda mais aqui em BH, gente, eu moro em Belo Horizonte, você já vê uma questão de sexualização, não sei nem se é essa palavra certa, nas crianças, no jeito, nas brincadeiras. Você já vê ali que as crianças, elas já estão sendo condicionadas a viver uma vida sexual precoce. Não só antes do casamento, mas antes da maturação do corpo, né? Hoje, uma criança, vamos colocar uma pré-adolescência, de 12 anos, já está vivendo a sua vida sexual. E não somente no ato sexual, eu não falo nem a questão do sexo, eu falo assim, a questão do ficar, da pegação, de ir em festa e se envolver com 2, 3 pessoas. Isso é muito comum. Eu até anotei aqui alguns dados para falar com vocês, e enquanto eu anotava, eu fiquei muito chocado, muito mesmo, porque eu sabia que era ruim, mas eu não sabia que era tanto. Por exemplo, vou dar meu exemplo, né? Para mim é mais fácil falar de homem, porque eu sou homem, né? Então a minha experiência acho que é bem parecida com a maioria dos homens. Deus abençoe que não seja de vocês. Eu comecei a ter convívio com a pornografia com 11 anos. Com 11 anos, gente, nos meus 11 anos, a internet não era como hoje, né? Porque com 11 anos ali, em 2002, 2003, a internet era uma coisa assim, eu era muito pobre, né? Ainda sou, mas era muito pobre. E era feliz, mas pobre. Então a gente não tinha computador em casa, não tinha internet, não tinha celular. Então se eu quisesse assistir uma pornografia, eu tinha que ir como é que fala aqueles negócios de fita lá, que na locadora. Então eu tinha que dar um cambalacho lá para conseguir ir na locadora, porque na locadora tinha lá o espaço disso, né? Então era muito difícil. Tá? Aí a gente era da época da revista, só que assim, já tinha muito fácil, a gente conseguia. Então ali com meus 11 anos, 12 anos, já comecei a ver coisas e essas coisas começaram a trabalhar no meu inconsciente para quê? Para que eu pudesse crescer e ter esse desejo aflorado mais do que o normal. E imagina hoje talvez crianças com 7, 8 anos já têm essa realidade de assistir essas coisas, porque hoje, né, o celular fica com criança e os pais não tomam conta e tudo mais. E olha só, gente, olha que triste. Estava fazendo uma pesquisa sobre a pornografia e 30% do consumo de toda a internet, gente, toda a internet, 30% é pornografia. 100 milhões de páginas, pelo amor de Deus, são acessadas diariamente. A pornografia tem o 3º site mais visitado da internet. Isso é um dado de 2015. Hoje provavelmente deve ser maior. Perdendo apenas, na época, para o Facebook e o YouTube. Na pandemia, o consumo de pornografia cresceu 18%. Em 2015, agora eu estou em dúvida se é 2015 ou 2016, foi feito um levantamento de dados e a MPF identificou que foram mais de 6 mil sites denunciados com pornografia infantil, abuso sexual e exploração de crianças. Em 2014, a pornografia infantil foi o crime mais comum no Brasil pela internet. Então, assim, eu estou falando de dados de pessoas que, uma grande parcela dessas pessoas são pessoas que estão na igreja. São pessoas que vivem e ouvem as mesmas coisas que a gente. Eu fui um grande consumidor de pornografia durante muitos anos e tive muita dificuldade porque era um vício na minha vida.
E foi talvez um dos vícios, assim, de tudo que eu tive que abandonar quando eu comecei a lutar para viver a minha castidade, foi a pornografia. Então, assim, isso aqui, basicamente, a gente já começa a compreender o grau das coisas, de como as coisas estão, de um mundo totalmente sexualizado. Hoje, você tem uma rede social, você segue os seus amigos, é difícil você, às vezes, olhar as coisas e não ver nada que pode ferir o seu olhar. Então, quando a gente olha para essa situação, a gente percebe o tanto que é necessário, gente, que eu, Solon, você que está me ouvindo, seja um exemplo, sabe? Você seja uma pessoa que combata isso, porque aqui a gente não está falando somente um pecado, a gente está falando de pessoas que estão perdendo a vida, de crianças que estão perdendo a sua infantilidade e estão perdendo a sua alma também. Pessoas assim que precisam que precisam da minha fidelidade com Deus. Então, toda vez que eu caio no pecado da pornografia, no meu pecado da castidade, todas as vezes que eu entro nessa brisa, nesse mundo perdido, que eu entro nessa vida mundana, gente, não é só minha vida que está em jogo. É muita gente que está olhando para mim. Eu lembro que quando eu caí ali, virei pai, gente, eu pensava muito, falava assim, nossa, mas eu sou de igreja, olha o exemplo que eu estou dando para as pessoas, sabe? As pessoas estão olhando para mim, estão desacreditando que existe gente que luta de santidade, porque eu não tive coragem de dizer não quando a situação apareceu para mim. Ontem eu estava com um amigo meu de uma comunidade de vida, um missionário, e a gente partilhando, ele falou, Solon, na comunidade, o principal motivo das pessoas saírem da comunidade é a sexualidade. Porque as pessoas não aguentam. Por quê, gente? Porque a gente cresce com essa mentalidade, a gente cresce alimentando o nosso inconsciente. E o segundo passo é exatamente isso. Aquilo que a gente mais tem que evangelizar não é a pessoa que está do nosso lado, é o nosso inconsciente. Porque provavelmente o seu inconsciente é a coisa mais ferida que você tem. Né? Eu lembro que quando eu começo a lutar contra a pornografia, começo a viver a castidade, tinha dia que eu sonhava com sexo. Tinha dia que eu tipo assim, acordava pensando, sabe? Com aquela abstinência. Por quê? Porque o meu inconsciente, e aí tinha um texto que eu tinha preparado esse texto para vocês, eu desliguei, não vou ligar o computador. Mas enfim, o meu inconsciente, ele foi desde criança trabalhado para quê? Para que aquilo fosse algo comum na minha vida, aquele prazer, o meu cérebro, ele já tinha aquele prazer instaurado. Então, em situações da minha vida, eu sentia que eu tinha necessidade de ter aquilo. E existem estudos, né, que falam que quando que o ato sexual ele solta um hormônio, não sei se é um hormônio, mas que é um prazer, né, que solta a sensação de prazer. E esse prazer vai fazendo o quê? Com o excesso e com a situação errada, a gente vai ficando dependente, cada dia mais dependente. E aí existem, por exemplo, existem coisas que, tipo assim, que nessa dependência a gente não consegue vencer, porque a castidade ela é como se fosse a raiz das outras virtudes, porque a castidade é uma virtude. E aí é legal a gente olhar assim, a gente perceber que, por exemplo, Satanás, quando existe uma teoria, né? Na verdade, é uma teoria que um dos motivos de Satanás se revoltar contra Deus é porque os anjos, eles são puros por natureza, né? Nós somos puros por virtude. Nós somos puros pela castidade, né? Então, para que a gente alcance a pureza, a gente precisa viver a castidade. Então, os anjos não, eles já são puros por natureza. Então, eles são maiores que nós, né? E aí, Satanás, quando Deus fala que vai criar o homem à sua imagem e semelhança, que Deus ele vai ser um Deus, ele vai ser 100% Deus, 100% homem, Satanás ele se revolta, porque ele não queria servir à humanidade. Ele, por arrogância, ele olha para a humanidade e fala, eu não quero, eu não vou viver isso, eu não vou servir, eles são menores do que eu. E aí Satanás cai, né? Então, quando a gente olha para esse Deus que é amor, a gente precisa ter essa visão, a criação. A criação foi feita para quê? Para que a gente viva a unidade, para que a gente viva para o outro, com
o outro, para que a gente seja um ser com o outro, mas para que a gente lute pela pureza. E por isso a gente precisa evangelizar o nosso inconsciente. E aí vem, como que eu posso evangelizar o meu inconsciente? Gente, estou falando demais. Falando demais, se tiver perguntas, se quiser me interromper, pode falar aí. Porque senão eu não vou ficar aqui até amanhã. E eu vou falando. E aí vem, né? Até me perdi aqui. Vamos lá, deixa eu pegar minha cola. A gente precisa evangelizar o nosso inconsciente. E como que a gente pode evangelizar o nosso inconsciente? Como eu falei, primeira coisa é mudar o nosso olhar. Segunda coisa é mudar os nossos hábitos. Mudar os nossos ambientes, as pessoas que nós convivemos. Se eu sou uma pessoa que é que está ali recentemente comecei a lutar para viver a castidade, primeira coisa é ter um relacionamento que me auxilie nisso. Se você namora com uma pessoa que não quer, uma pessoa que fica te empurrando a não viver isso, uma pessoa que te interrompe, uma pessoa que, né, às vezes uma amizade, uma pessoa que não... Cara, por mais que você ame essa pessoa, você precisa se amar. E você precisa colocar como prioridade na sua vida salvar a sua alma. Então, se essa pessoa faz com que você talvez questione a sua vida com Deus, talvez você precise se afastar dela por um tempo. Então, a gente precisa o quê? Mudar os nossos ambientes. Eu, como miserável, eu compreendi muito cedo. Santo Agostinho vem falar, conhece-te, aceita-te e supera-te. Eu coloquei essa frase, então eu comecei a estudar a minha vida. Eu comecei a olhar e falar, cara, eu sou muito miserável. Muito miserável. Então eu comecei a cortar tudo aquilo que facilitava eu cair na questão da castidade e da santidade da minha vida com Deus. Por exemplo, vou dar exemplo para vocês. Primeira coisa que eu cortei, a bebida. Bebida não é pecado, não é pecado. A igreja, ela não tem assim, uma pontuação. A pessoa que bebe é pior. Não, a pessoa que bebe não é pior do que eu, né? Cada um no seu quadrado, cada um com seu diretor espiritual. Não estou falando isso. Mas eu estou falando que na minha experiência eu percebia que o quê? Quando eu bebia, eu ficava muito animado. E aí, se tivesse uma menininha ali, rapidinho eu poderia me envolver. Então, eu me sentia muito fraco quando eu bebia. Então, primeiro ponto, falei, cara, eu preciso cortar a bebida. Então, cortei a bebida. Segundo ponto, fui numa festa, tal. Começou aquele vai e vem, não sei o quê. Percebi que na festa, talvez aquele tipo de festa não me cabia mais, porque se eu quisesse viver a castidade, ali seria um lugar o quê? Que eu poderia me sujar facilmente. Então, de início, eu comecei a cortar. De início, eu cortei tudo quanto era festa, eu não ia em festa. Aí depois eu percebi que eu podia regrar, que existia. Aí eu comecei em aniversário, depois com casamento. Aí, enfim, depois eu fui, né, meditando isso e fui vendo aonde eu podia e aonde não podia. Mas de início eu tive que cortar tudo. Aí depois eu comecei a cortar amizade. Eu lembro que teve um dia que teve uns amigos meus que eu amo muito, muito mesmo, do tempo de escola, que eles me chamaram para sair com eles. Tinha uns 2 anos que a gente não se via. E aí eu aceitei. Aí depois eu fiquei pensando, falei, cara, se eu sair com esses meninos, não vai dar ruim. Vai dar ruim. Então eu comecei o quê? Eu comecei a cortar a amizade. Então, gente, eu comecei o quê? A limpar a minha vida. Limpar o meu inconsciente. A fortalecer a minha vida espiritual. A ter um crescimento espiritual ao ponto de falar assim, não, hoje eu sei que eu consigo viver a minha questão de santidade. Eu consigo lutar com mais força. Hoje eu me sinto mais forte, por exemplo, para... o Arthur falou aqui que com o José, né? Que ele sente muito, mas que ele não pode ser amigo dele. O Arthur, corre, viu? Foge, irmão. Foge mesmo, foge do José. Falando em José, é até bom você falar em José. Assim, e é isso, a gente precisa fugir das situações, né? A gente precisa fugir porque senão a gente vai se sujar. Você tem que colocar na sua cabeça, você não é forte o suficiente, você não é bom o suficiente, você é dependente de Deus, assim como eu falei no início, de um relacionamento diário. E aí é muito bom quando a gente olha para a vida de José e Nossa Senhora, muito bom porque assim, são um casal casto, né? E o Espírito Santo, ele tem essa intimidade com pessoas que são castas. O Espírito Santo, ele consegue ser
realizar mais coisas em pessoas que vivem a castidade, ele consegue frutificar mais. E quando o Espírito Santo ele vai até Nossa Senhora, né, ele encontra o quê? Uma alma esposa, porque era uma alma casta, uma alma pura. E José também. E eu gosto muito dessa parte, quando Nossa Senhora fala com José, né? Ela fala assim, José, eu tô grávida e tal, não sei o quê. E José, ele se assusta, é óbvio que ele se assusta, e ele fica sem saber o que fazer, ele fala que vai embora, né? Então, assim, essa é um exemplo muito forte pra gente, porque é muito comum as pessoas começarem a namorar com alguém que não tem uma vida com Deus, e aí você fala assim, eu quero viver a castidade, e essa pessoa ela não aceita, ou ela finge que aceita, e você finge que acredita que ela aceitou, e assim, pode acontecer diversas situações, e a gente continua, né? A gente continua com essa pessoa. E Nossa Senhora, quando José, ele não, claro que não nesse sentido, José ele fala que vai embora, Maria não fica assim, José, pelo amor de Deus, fica comigo, e não sei o quê. Não, se você for embora eu vou morrer. Não, porque o buraco, né, o vazio de Deus que nós temos, Nossa Senhora preencheu com Deus. Então, quando nós temos um relacionamento, nós preenchemos esse vazio em um relacionamento afetivo, espiritual e amoroso com Deus, eu consigo abrir mão da minha vida sexual, eu consigo abrir mão desses prazeres carnais, porque Deus já é o meu maior prazer. E aí, quando José vai dormir, José sonha com Deus, e Deus mostra para ele a verdade, né? Mostra para ele o que ele precisava fazer, mostra para ele a missão dele, e José permanece. E os dois continuam vivendo uma vida casta e entregue para Deus. Por quê? Porque eles compreenderam que todos os prazeres desse mundo são passageiros. E que não, gente, a prestação nisso, não vale a pena perder a nossa eternidade por prazeres que vão passar. Não vale a pena perder a nossa eternidade por prazeres que são passageiros. Gente, imagina a aflição de uma alma que chega ao inferno e percebe que não vai viver uma vida eterna com Deus porque passou uma noite de prazer. Porque passou algumas noites de prazeres que nem foi um prazer completo, porque essa pessoa, ela fez o quê? Ela se sentiu o quê? Descartável, né? Porque ele é o quê? É uma situação de quê? Onde você usa e é usado. Então, assim, gente, tudo isso é muito profundo, né? E a gente precisa meditar isso na nossa vida. Alguém fala aí quanto tempo eu tenho ainda? Eu nem sei quanto tempo que eu já falei. Começamos, acho que já temos quase uma hora falando. Mas a gente precisa ter essa visão, sabe? E colocar isso como uma meta de vida mesmo, como um propósito profundo. Profundo. E hoje, gente, eu lembro que o tempo que deu... Vamos ficar aqui até amanhã, então. Eu lembro que, assim, quando eu passei por essa situação, eu comecei falando, né, que a gente precisa ter misericórdia com as pessoas que ainda não vivem essa realidade. Precisa ter muita misericórdia, porque naquele tempo que eu passei por toda a situação, né, eu participava do EJC, que é muito parecido com o EAC, e eu não suportei ficar no meu grupo. Eu era coordenador ainda. Nossa, eu era coordenador. Eu não suportei, porque assim, foi muito difícil. As pessoas começaram a falar muito, muito, muito. E assim, de certa forma, ela tinha uma razão no que elas estavam falando, tinham. Mas assim, foram uma ou duas pessoas que chegaram até mim e falaram assim, e aí, você está precisando de alguma coisa? Você está precisando de uma ajuda? Você está precisando conversar? Entende? Então, assim, a gente tem esse problema de ser mais dedo apontado do que mão estendida. Então, foi muito difícil. Eu não suportei ficar no meu grupo, né? Então, a gente precisa enfrentar essa situação com um olhar diferente. Recentemente, uma amiga minha engravidou. E assim, cara, quando eu fiquei sabendo, eu fiz questão de ligar para ela. Falei, não, pelo amor de Deus, você precisar de mim para qualquer coisa, você precisa conversar, precisa de conselho. Só não tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro, cara, mas se precisar de mim, eu tô aqui e tal. E assim, e nisso, na ligação, ela chorou, ela ficou, tipo assim, muito emocionada, por quê? Porque eu sabia o que ela estava sentindo, né? E Deus, ele é uma vida. E às vezes a gente é muito hipócrita, porque assim, a gente fala muito contra o aborto, a gente vai muito contra o aborto, contra essas situações,
Mas, quando a gente enfrenta uma realidade dessas, dentro da nossa casa, da nossa igreja, a gente não lida da forma certa. Então, a gente tem muita culpa. Eu me sinto muito culpado quando eu leio esses dados da pornografia, quando a gente vai ver os dados, né, de venda de crianças, por exemplo, no Nordeste é muito comum, eu até tinha coisado aqui, mas não dá para ver agora, que no Nordeste é muito comum mães terem filhos, gente, olha, escuta isso, mães terem filhos para vender os seus filhos e se sustentar através da venda dos filhos. Porque, assim, é muito comum, as pessoas vão lá e compram um filho, e aí a gente não sabe. Pode ser para futuramente ser uma futura prostituta, ser um escravo em algum lugar, gente, isso é uma realidade, isso acontece. Ou então, matar a criança e vender os órgãos, né? Isso tudo acontece aqui, gente, ó, na internet. Então, eu acho assim, quando a gente não vive aquilo que Deus pede para que a gente viver, quando a gente não tem coragem de lutar contra o pecado da castidade, quando a gente não luta contra a santidade, a gente tem pedindo a graça de Deus acontecer na nossa vida e, consequentemente, no mundo e na vida das outras pessoas. E, consequentemente, a gente está aceitando o mundo como ele é. Em Romanos, capítulo 12, versículo 12, o Senhor vem nos dizer que não vos conformeis com este mundo. Então, nós não podemos ser conformados. Quando eu olho para essa realidade, quando eu olho para essa situação, o meu coração de cristão, ele tem que sangrar. O meu coração de um novo Cristo, que é isso que nós somos, um Cristo para o mundo, ele precisa doer, porque a geração pede que a gente sofra as dores de um parto. Eu não sei qual passagem que é isso, mas fala que a gente sofra as dores de um parto para que a gente gere Cristo para o mundo. E as dores são o quê? São a luta contra o meu pecado. A luta contra o meu pecado. Então, gente, é isso. Assim, cara, se a gente for falar de castidade, que eu poderia falar das virtudes da castidade, e aí seria um estudo muito profundo, mas eu estou falando aqui de uma forma geral, para a gente compreender que existem pontos muito importantes. Primeiro ponto, se você vive a castidade, seja caridoso com quem não vive, ame essa pessoa, se uma pessoa um dia virar para você e falar assim, irmão, eu caí na sexualidade, eu caí na minha afetividade, olhe para essa pessoa e chore com ela. Eu lembro que o fundador da comunidade, quando ninguém falou para ele, todo mundo já sabia, e eles me mandaram conversar com ele. E eu fui conversar com ele, né? E a gente sentou numa cadeira e eu fiquei muito sem graça de falar. E eu falei assim, ó, pai, chamava ele de pai na época, falei assim, ó, antes de eu entrar para a comunidade, eu vivia assim, assado, e eu vou ser pai. Eu descobri essa semana, a mãe da minha filha me ligou e tal, e ele começou a chorar comigo. Ele me abraçou e começou a chorar. É tanto que eu vejo ele, assim, geralmente eu vejo ele uma vez por ano. Toda vez que eu vejo ele, eu abraço ele e choro. Eu fico muito emocionado, porque ali eu vi um cara que sofria as dores de um parto. Porque ele olhou para o pecado e ele não me julgou, ele me amou. E aquilo me fortaleceu muito. E ele falava, e assim, ele me deu muitas palavras, ele falou, Deus tem um desejo espiritual muito forte na sua vida com a sua paternidade, e não sei o que, não negue seu filho, seja um bom pai, use isso para Deus, e não sei o que, e foi isso que aconteceu. Então, assim, primeiro ponto da castidade, gente, uma pessoa que é casta, uma pessoa que vive a castidade, ela é pura, e a pessoa que é pura, ela olha para as outras pessoas e ela ama. Ela ama. Se você olha para uma pessoa que está pecando e não consegue amar, é porque de alguma forma você está ferindo a sua castidade. Mesmo sem cometer o ato sexual, você está olhando para uma pessoa, você está se perdendo, talvez até na rede social, o modo como você se veste, né? Hoje se fala muito de... Eita, fugiu a palavra. Quando as meninas se vestem de... Alguém manda aí no chat. Quando coloca saião e tal, se fala muito de... Alguém manda, gente. Por favor, me ajuda. Modéstia. Isso. Parabéns, Matheus. Modéstia. Né? Hoje se fala muito. Ai, nossa, tem que... Então, assim, hoje é um problema, porque às vezes parece que as pessoas que vivem a modéstia se sentem superiores, se sentem melhores. E não é isso, né? Porque a modéstia, ela é a expressão da pureza, né? Então, primeiro eu preciso viver a pureza interna para depois viver o externo, que é a modéstia, né? E a igreja, ela fala que a igreja ensina que a modéstia é uma coisa que é opcional. Então,
Não quer dizer que você vive a modéstia, que você é melhor. Então, assim, é muito nítido quando a gente vê as pessoas que se sentem melhores. Eu sou melhor que fulano, fulano fez isso errado. E não, o primeiro passo da castidade é amar a pessoa profundamente, é amar o próximo, né? E aí, assim, o segundo passo é o quê, gente? Pelo amor de Deus, é lembrar que quando a gente fere a nossa castidade, a gente está ferindo outra pessoa. A gente tem responsabilidade, seja num relacionamento de amizade, seja num relacionamento de namoro, eu tenho responsabilidade sobre a salvação da próxima pessoa, do meu próximo. A gente fala muito na missão, né? Que assim, a gente vive assim, o 2 ou mais profundamente. No 2 ou mais, eu sou convidado a ser o primeiro. Porque, olha isso, que forte isso. Quando existe uma pessoa necessitada de Deus, e essa pessoa está totalmente ausente da presença de Deus, se eu chego para falar de Deus com ela, se eu chego para falar do amor de Deus, naturalmente, nós nos tornamos 2 ou mais, porque ela começa a me ouvir e eu começo a falar, e aí Deus se faz presente. Então, como cristão, nós somos chamados a viver a castidade sendo o primeiro dos 2 ou mais. Então, você, como cristão, tem a responsabilidade, você não deve, você é obrigado. Você é obrigado. A palavra fala que nós temos a obrigação de pregar a palavra, nós temos a obrigação de ser Jesus na vida do outro. Então, eu tenho a obrigação de lutar para viver a santidade, logo viver a castidade, para ser o primeiro dos 2 ou mais. Então, gente, então, assim, eu acho que quando a gente compreende essa introdução da castidade, essa simplicidade da castidade, o resto é muito simples, porque aí você começa a viver e naturalmente você vai viver a virtude da pureza e através da pureza você vai começar a construir virtudes na sua alma, o seu crescimento espiritual vai crescer, você vai ter um relacionamento melhor com Deus, você vai conviver com Deus de uma forma mais madura, você vai se amadurecer na sua vida espiritual, tá bom? E é isso, gente. Se alguém aí tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? Tô aberto a vocês, eu não sei se eu pulei alguma coisa. Deixa eu ver aqui na minha colinha se eu deixei alguma coisa de falar. Uma coisa, enquanto vocês não mandam nenhuma pergunta, uma coisa bem interessante sobre a castidade é que existem alguns pecados, e isso eu teria que ter preparado um textinho mais legal, mas seria bom talvez vocês estudarem isso depois, que os pecados eles são como raízes, né? A gente é uma árvore e os pecados são como raízes. E um pecado puxa o outro. A castidade, a ferida da castidade, por exemplo, ela puxa todos os outros. Mas olha como interessante. A gula a pessoa que vive a gula, o pecado da gula, provavelmente essa pessoa vai cair na castidade dela, porque a gula ela está ligada ao pecado da castidade. Então, se você quer lutar contra a castidade, não seja uma pessoa que vive a gula. Lute contra a gula, tem um estudo que fala, eu não tenho muito conhecimento desse estudo, mas já estudei, que é muito interessante, que fala exatamente isso, que a gula é um pecado que nos leva ao pecado da castidade. E aí tem umas outras formas também que podem nos levar, por exemplo, a luxúria, que é um pecado também que nos conduz ao pecado contra a castidade. Então, lutar contra a luxúria, né? Aqui eu notei algumas coisas. Fugir das ocasiões, já falei. Arrogância, também falei, né? Sobre a pureza. Você é uma pessoa que se sente mais pura que todo mundo, se sente mais santa que todo mundo. Pode nos ferir na castidade. E também é muito importante a gente meditar os castigos eternos, né? Que são os castigos do purgatório, os castigos do inferno, e também viver a devoção mariana, que também auxilia muito na nossa luta com a pureza. É isso aí, irmão. Então é isso, gente. Hoje, talvez a coisa mais forte que a gente precisa lutar é a pornografia. A realidade que a gente está vivendo, a gente precisa falar da pornografia mais, a gente precisa, né, denunciar mais a pornografia. Do homossexual, vou falar, tá? Ótimo ponto, não lembrei de pontuar isso. Vamos lá. O Matheus está perguntando aqui, você sabe falar um pouco sobre a castidade na questão
do homossexual. Gente, tive uma experiência muito legal. Eu trabalhava numa empresa, né, há muitos anos, antes de eu viver aí a vida missionária e tal, ter meu trabalho com Deus. Eu trabalhava numa empresa que os donos da empresa eram um casal homossexual. Era uma empresa de cosmética capilar, eu trabalhava no marketing. Aí um dia e tal, a gente brincando, eu ia comer o crucifixo, eles me respeitavam muito. A gente foi almoçar junto e eu assim, conversando com eles naturalmente, eles eram muito legais e tal. E aí um deles me perguntou, só se a gente fosse da igreja, como que a gente poderia fazer no nosso caso? Aí eu falei assim, não, vocês poderiam... Aí eu brinquei, né? Isso foi uma brincadeira. Então quem assistisse, pelo amor de Deus, é uma brincadeira. Eu brinquei com eles, falei assim, ó, vocês poderiam ficar juntos, mas aí vocês teriam que viver a castidade, ou seja, vocês não poderiam se beijar, vocês não poderiam ter relação até o casamento. Só que como na igreja não permite o casamento, então vocês iam ter que viver a castidade pro resto da vida. Mas enfim, eu tô brincando, isso foi uma brincadeira. Na questão homossexual, existem vários estudos sobre o homossexualismo, né? Que a pessoa, tem pessoas que falam, homossexualismo, a pessoa já nasce assim. Tem gente que nasce com problemas hormonais, e aí pode fazer um tratamento hormonal, e essa pessoa pode... Peraí, gente, só tirar aqui. E essa pessoa pode se tornar uma pessoa heterossexual. E existem pessoas, por exemplo, casos de pessoas que, tipo assim, não têm uma tendência homossexual, mas por causa do falso liberalismo que existe hoje, da questão de você experimentar tudo, você tem que experimentar para saber se você gosta, as pessoas acabam se habituando, né, com essas coisas, assim como tantos outros pecados, a gente vai se acostumando com aquela realidade e você simplesmente aprende a viver aquilo. Enfim, eu acredito muito que cada caso de homossexualismo é um caso, a gente não pode falar assim, é isso, né? O homossexualismo é isso, o problema não, cada caso é um caso. A gente pode falar, por exemplo, de casos de filhas ou filhos que não tiveram, por exemplo, a presença do pai, e aí crescem com uma afetividade ferida, e essa ausência acaba aceitando qualquer tipo de amor. Por exemplo, tem um estudo que fala que mulheres que não têm a presença dos pais, elas têm uma tendência afetiva maior, e por isso aceitam viver a violência doméstica, né? Elas aceitam que o marido batam nelas porque elas não tiveram a presença dos pais. E isso é muito real porque tem um livro que é daquele Mion, e ele fala uma coisa muito interessante, que eu aprendi muito com ele nesse livro, que ele fala assim que toda semana ele sai com a filha dele e trata ela como uma princesa. Por que ele faz isso? Por quê? Para que quando ela cresça, ela saiba a forma que um homem deve tratar a mulher. Então, no inconsciente da criança, ela já vai crescendo, ela já vai crescendo com essa mentalidade. Então, é muito importante o relacionamento dos pais. Porque, assim, a minha filha, ela vai aceitar o tipo de tratamento que eu dei para ela como criança. Então, isso é muito forte. E aí a questão do homossexualismo é isso. A igreja, ela não condena o homossexual, né? A igreja não condena o homossexual. A pessoa que se sente homossexual, ela não é condenada por ser homossexual. Porém, ela é convidada a viver a castidade, né? A viver o celibato, que não é fácil, gente. Não é fácil porque, assim como tantos outros pecados, o homossexualismo é um pecado muito julgado, talvez seja um dos pecados mais julgados dentro da nossa igreja. A pessoa que tem uma realidade homossexual, ela é muito ferida, principalmente com o olhar dos irmãos. A gente não sabe acolher o homossexual, entende? Então, por exemplo, porque assim, a pessoa que é homossexual, geralmente a vida dela se torna muito pública, porque as pessoas comentam muito, as pessoas falam muito, e isso dificulta para que essa pessoa permaneça na igreja. Então, assim, um cara que cai na castidade com a mulher, geralmente ele permanece na igreja. Agora, o homossexual, quando ele começa a viver uma realidade de homossexualismo, ele não consegue, porque ele se sente muito julgado pelas outras pessoas. E se a gente olhar, o pecado dele é o mesmo pecado que o meu, é um pecado mortal. Jesus Cristo, quando ele se entrega na cruz, ele não fala assim, eu vou aqui me crucificar por esse pecado, esse pecado. Não, Jesus ele é crucificado por todos os pecados.
Então, todos os pecados, claro que existe pecado venial, pecado mortal, mas todos os pecados mortais, são pecados que levam a nossa alma à morte. Então, quem sou eu para poder julgar o homossexual? Mas a igreja ensina, o homossexual não é condenado, mas o homossexualismo, sim, é um pecado grave, E como eu acredito muito nisso, e já vi muitas pessoas falando, especialistas, como o homossexualismo cada caso é um caso, a pessoa pode ter nascido realmente com uma tendência. Quantas crianças, eu tenho um amigo que desde criança já se considerava homossexual, já nasceu com uma tendência. E assim, cada caso é um caso. Então a gente não pode falar assim, não, o homossexualismo tem que fazer isso. Não, o homossexual, ele precisa lutar para ser santo. Como os donos da empresa aí que você falou, eles podem ter uma vida... Não, gente, tá brincando. Pelo amor de Deus. No caso dos meus... Ele está perguntando, o Matheus está perguntando aqui, ó. Mas o homossexual, como os donos da empresa aí que você falou, eles podem ter uma vida junta, sem a parte sexual, só por questão de ter alguém lá vivendo... Não, eles podem ser amigos. A igreja permite que eles sejam amigos. Eles não podem... porque, assim, se existe um desejo dos dois, um com o outro, provavelmente, se eles conviverem juntos, eles vão ferir a castidade mesmo sem cometer o ato sexual. Então, provavelmente, eles teriam que se afastar e lutar para que eles pudessem ser apenas amigos. Porque, assim, é o que eu estou falando. A igreja, ela é muito pontual sobre o homossexual. Você precisa viver a santidade. E aí, cada caso é um caso. Cada pessoa precisa lutar de uma forma. E o que eu mais, assim, que eu acredito muito é que uma pessoa que não está conseguindo viver a santidade por causa do homossexualismo, ela precisa procurar um padre, uma pessoa mais experiente, um diretor espiritual. Ela não pode sair da igreja, né? Às vezes procurar o coordenador do grupo, conversar, ser aberto, falar a verdade, para que, assim, o quê? Essa pessoa realmente consiga, né, ter essa vida, né? Tem um amigo meu da minha cidade, eu sou de Três Marias, apesar de morar em BH, que, assim, é uma pessoa que tem muita responsabilidade na minha vida com Deus, é uma pessoa que eu admiro muito, que, assim, tem uma intimidade muito profunda com Deus. Quando nós estamos em retiro com ele sempre é aquela pessoa que você fala assim, nossa, esse é o mais espiritual que está na capela, porque a intimidade com ele é muito grande, a intimidade que ele tem com Deus é muito grande, só que ele luta contra o homossexualismo, e, assim, ele sempre cai, ele sofre muito, porque ele tem muita dificuldade e tal. E um dia, eu estava conversando, ontem, na verdade, estava conversando com um amigo meu, e a gente falando sobre isso. E aí, se você perguntar assim, ó, hoje, no EAC, quem é a pessoa mais espiritual? Quem é a pessoa, assim, que você olha assim e fala, esse é santo? Quem é a pessoa mais próxima de Deus? Quem é a pessoa mais próxima de Deus, gente? A gente vai falar, é fulano, é o Mateus, e não sei o quê, e não sei o quê. Mas, na verdade, a gente olha errado. O mais próximo de Deus talvez seja aquela pessoa que luta contra o homossexualismo, ou talvez contra o vício da droga, ou talvez contra o vício do sexo, ou talvez está lutando contra a sexualidade no seu namoro. Por quê? Porque Deus está mais próximo daqueles que mais precisam. São os que mais precisam, que estão mais próximos de Deus. E é por isso que às vezes eu vejo, assim, quando eu via esse amigo meu, eu pensava, cara, Deus está muito mais próximo dele do que de mim. Porque ele precisa mais agora. Então são as pessoas mais necessitadas que carregam mais presença de Deus. Amém, gente? Tem mais alguma pergunta? E é isso, acho que a homossexualismo, a gente precisa quebrar essa corrente, esse preconceito, e precisa ajudar mais. A gente precisa ser mais mão estendida mesmo, assim, para essas pessoas. E lembrar que sempre cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada luta é uma luta, cada ferida é uma ferida, cada pessoa precisa de uma cura interior, todos nós precisamos evangelizar o nosso inconsciente, e com essa, assim, clareza de nunca ser dono da razão, nesse tempo que todo mundo é da razão, todo mundo sabe tudo, né? A gente precisa ser mais essa mão estendida, ouvir as pessoas de coração aberto e ser esse Deus, esse Jesus na vida do nosso irmão. Amém, gente? Amém? Eu vou fazer uma oraçãozinha final aqui para a gente encerrar essa pregação. Difícil pregar assim, mas
mas Deus abençoa, né? Queria agradecer a Deus por esse dia, por essa noite. Queria agradecer, Senhor Jesus, pela vida de cada pessoa que está conosco. Agradecer, Senhor Jesus, pelo dom da vida, pelo Senhor ter permitido que a gente pudesse se reunir nesse tempo, Senhor. O Senhor conhece a realidade de cada um, o Senhor sabe aqueles que são mais feridos na sua castidade, aqueles que já estão num crescimento maior. O Senhor conhece sim, Jesus, aquilo que nós necessitamos. Então, queria te convidar, você que está aí, você que se sente necessitado, feche seus olhos um pouquinho, esquece o que está acontecendo na sua casa, no seu quarto, onde você estiver. Lembra que é Deus. Você que ainda não consegue ter essa intimidade com Deus, que tem se sentido ausente dele, talvez seja agora esse momento que a gente possa começar esse relacionamento, renovar esse relacionamento. Eu quero que Jesus me expor, que eu quero renovar, Jesus, novamente o meu relacionamento contigo, Deus. Lembrando que na nossa vida é necessário dar tudo para Ele. Nós não podemos reter nada para nós não podemos confiar nas nossas mãos, nós temos que confiar nas mãos do Senhor. Assim como Nossa Senhora e José, quando tiveram esse encontro com Ele, que confiaram e entregaram tudo nas mãos dele, que hoje nós possamos confiar, Senhor Jesus. Nós entregamos tudo que nós somos, tudo que nós temos em suas mãos, Jesus. Nós colocamos nas suas mãos aquilo que nós somos, Deus, os nossos pecados, a nossa vida espiritual. Nós colocamos, Senhor Jesus, os nossos bens, Senhor Jesus. Nós colocamos aquilo que nós temos. Se nós ainda, Jesus, estamos vivendo essa vida de pornografia, essa vida de uma sexualidade desregrada, uma vida de afetividade ferida, onde eu não consigo, Jesus, sem ter aqui aquela pessoa, Jesus, para ficar ali amordaçando a minha vida, que eu tenho uma dependência muito grande de uma pessoa que me trata como alguém descartável, Jesus. Se eu estou vivendo ainda essa realidade de ficar, de me envolver com pessoas que não valorizam quem eu sou, que me colocam como uma pessoa ali totalmente descartável, que nesse momento, Senhor, o Senhor possa mostrar que nós somos um tesouro, que nós pertencemos ao teu céu, que nós pertencemos, sim, Jesus, à tua vida, que nós precisamos sair dessa morte, desse ambiente de morte, de pecado, pois nós somos teus, Senhor Jesus. Nós pertencemos a ti. Eu consagro nesse momento todos nós ao Sagrado Coração de Jesus, ao Sagrado Coração de Nossa Senhora, que através do sangue derramado e da obediência o sangue derramado de Jesus e a obediência de Nossa Senhora, que nós possamos selar nossa vida espiritual e casta, para nos fortalecer em Cristo e em nossa Mãe. E por isso nós rezamos: vinde, Espírito Santo, enchei os corações vós fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reges, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome dele, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gente, obrigado pelo convite, tá? Deus abençoe vocês. Precisando de qualquer coisa, estamos juntos sempre. E é isso aí. Amém? Espero que tenha sido bom aí, tá? Foi muito bom para mim, porque eu tive que estudar um pouquinho. Sempre é muito, muito bom poder falar de Jesus. A gente sempre fala alguma coisa que serve pra gente também. Tá bom? Deus abençoe vocês. A gente que agradece por você ter aceitado entregar para a gente. Muito obrigado. E como o Solon já fez a oração final, a gente só vai completar com os avisos e encerra. Por favor, depois respondam lá no grupo, por causa que a questão da gente fazer uma reunião diferente com a questão
da partilha e das perguntas. Então, para isso, a gente precisa que vocês respondam lá no grupo. Então, depois eu vou perguntar algumas coisas lá. Talvez não seja hoje, talvez amanhã. Não é meu, não. A notificação não vem. Mas aí eu vou mandar mensagem e responda lá, por favor. E é isso. Cristão que é cristão não sai sem dar um abraço virtual no irmão.